Você já parou para pensar em como a nossa visão de sexualidade foi moldada ao longo da história? Muito antes das discussões modernas, a sexualidade já era tema central nas tradições religiosas, especialmente no cristianismo. Neste vídeo, vamos percorrer uma jornada desde o Antigo Testamento até a Era Moderna para entender como crenças, valores e instituições religiosas ajudaram a definir o que é permitido, proibido e até considerado pecado quando falamos de sexo e moralidade. No Antigo Testamento, encontramos uma sociedade profundamente marcada por regras e leis de pureza. A sexualidade era vista como parte essencial da identidade do povo de Israel, mas sempre regulada pela lei. A poligamia era aceita entre grandes líderes, como Abraão, Jacó e o rei Davi. Já Salomão levou isso ao extremo, com centenas de esposas e concubinas, algo tolerado em seu contexto histórico. Ao mesmo tempo, o adultério era considerado um crime grave, punido com a morte, e a virgindade feminina era valorizada como sinal de honra familiar. Esse período mostra como a sexualidade estava ligada não somente ao prazer ou ao afeto, mas à preservação da linhagem, da herança e da fidelidade ao pacto com Deus. No Novo Testamento, a sexualidade ganha um novo horizonte. Jesus não discute explicitamente regras sexuais, mas eleva a ética da pureza ao nível do coração. No Sermão do Monte, declara: "Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela." Mateus 5:28. Aqui, o pecado não está apenas no ato, mas na intenção, na disposição interior. Já Paulo de Tarso é o grande formulador da ética sexual cristã primitiva. Em 1 Coríntios 7, ele aconselha: "É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido." 1 Coríntios 7, 1-2. Paulo valoriza o celibato como forma de maior dedicação a Deus, mas reconhece a realidade do desejo humano. Para ele, o casamento não é somente permitido, mas necessário para quem não tem o dom da continência. Essa tensão entre o ideal do celibato e a legitimidade do casamento marcou profundamente os séculos seguintes, criando uma espiritualidade que colocava o controle da sexualidade no centro da vida cristã. O cristianismo nasceu no mundo judaico e herdou dele muitas concepções sobre a sexualidade, a pureza ritual, a condenação do adultério e da prostituição, a valorização da fidelidade conjugal. Tudo isso já estava presente na lei de Moisés. No entanto, os primeiros cristãos reinterpretaram essas normas sob a ótica do espírito. Enquanto o judaísmo enfatizava a observância externa, a nova fé buscava a transformação interior. O historiador Eusébio de Cesareia relata como muitas comunidades cristãs viam no celibato e na virgindade um testemunho da iminente chegada do reino. Era como se a abstenção fosse um sinal de antecipação da vida futura. Essa fusão entre tradição judaica e novidade cristã lançou as bases de uma visão paradoxal. De um lado, a sexualidade como dom de Deus; de outro, como realidade a ser disciplinada, controlada e até renunciada por alguns. A Idade Média foi, talvez, o período de maior controle institucional da Igreja sobre a vida sexual. O casamento foi definido como um sacramento, e o celibato clerical se consolidou. Santo Agostinho, no século IV, deixou marcas profundas. Para ele, a concupiscência, o desejo sexual desordenado, era consequência do pecado original. Ele escreve em Confissões: "O peso do hábito arrasta-me, e a concupiscência da carne me domina. Tornei-me um problema para mim mesmo." Agostinho via o sexo permitido somente no casamento e voltado para a procriação. O prazer por si só era suspeito. Mais tarde, Tomás de Aquino, no século XIII, refinou essa visão. Em sua Suma Teológica, afirma: "O ato sexual é ordenado pela razão quando está a serviço da procriação e da união conjugal. Fora disso, torna-se vício e desordem." A Igreja medieval tanto normatizou, como também criou mecanismos de fiscalização. A confissão tornou-se obrigatória, e muitos pecados sexuais eram punidos severamente. Entretanto, havia contradições. Enquanto se condenava o prazer carnal, bordéis funcionavam legalmente em muitas cidades, e a sexualidade popular escapava do rígido controle eclesiástico. Esse paradoxo entre ideal e prática marcou toda a Idade Média.
Se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais no tema, eu preparei um e-book completo, A História da Sexualidade na Tradição Cristã. Nele você encontra análises detalhadas, versículos comentados e reflexões que não couberam aqui no vídeo. O livro está disponível na Amazon e o link está logo aqui na descrição. Não deixe de conferir. O século XVI trouxe um divisor de águas. Martinho Lutero, ao romper com Roma, rejeitou a obrigatoriedade do celibato clerical. Ele próprio casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira, e defendeu o casamento como vocação divina. Ele dizia: o casamento é a escola da vida. Quem não está casado ainda não é completo, não é homem inteiro. Para Lutero, a sexualidade não era impura, mas parte da boa criação de Deus. O pecado estava no abuso, não no desejo. João Calvino, por outro lado, trouxe uma visão mais disciplinada. Para ele, a sexualidade deveria estar estritamente regulada pelo casamento, com ênfase no dever conjugal e na ordem moral da comunidade. Em resposta, a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma. O Concílio de Trento reafirmou o celibato clerical e intensificou a moralização da vida sexual. O controle eclesiástico voltou a ser rígido, mas em um mundo agora dividido pela Reforma Protestante. Com o avanço da modernidade, a autoridade da Igreja começou a ser questionada. O Iluminismo trouxe a valorização da razão e da autonomia individual. O casamento deixou de ser visto apenas como contrato religioso e passou a ser associado ao amor romântico. O filósofo Voltaire ironizava o moralismo religioso, defendendo maior liberdade de costumes. No século XIX, a Revolução Industrial mudou a família, redefinindo papéis de gênero. Mulheres começaram a lutar por mais direitos e o feminismo questionou séculos de submissão. No século XX, novas rupturas. Freud trouxe à tona o inconsciente e a centralidade da sexualidade na psique humana. Ele escreveu: a repressão sexual é o preço que pagamos pela civilização. A revolução sexual dos anos 60 desafiou tabus, promovendo liberdade e contestando as normas religiosas. Questões como contracepção, divórcio e homossexualidade entraram em debate aberto. A tradição cristã continuava influente, mas agora se via obrigada a dialogar com um mundo em rápida transformação. Hoje, vivemos em uma sociedade plural. Questões como casamento homoafetivo, identidade de gênero e liberdade sexual continuam dividindo opiniões. Para alguns cristãos, a Bíblia segue sendo a referência máxima. Para outros, a fé precisa dialogar com os avanços da ciência e os direitos humanos. Agostinho, Aquino, Lutero e Calvino nos lembram que cada época reinterpretou a sexualidade de acordo com suas tensões e desafios. E talvez a grande lição seja esta: a história da sexualidade na tradição cristã não é uma linha reta, mas um campo de debates, tensões e adaptações constantes. A sexualidade continua sendo uma questão íntima, mas também espiritual, cultural e social. Percorremos séculos de história. Do Antigo Testamento, com suas leis rigorosas, até os debates contemporâneos, vimos como o cristianismo moldou e foi moldado pela forma como entendemos a sexualidade. Essa não é apenas uma história de regras e proibições, mas também de adaptações, tensões e mudanças culturais. Entender essa trajetória nos ajuda a compreender por que ainda hoje, fé e sexualidade se encontram no centro de tantos debates sociais e políticos. No fim, mais do que respostas prontas, essa história nos convida a refletir. Como nossas crenças continuam influenciando a maneira como vivemos nossa própria sexualidade. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Aqui, vamos continuar explorando os grandes temas da fé, da história e da cultura. Até a próxima!